cumprimentá-los e podermos darmos início a mais uma aula do curso bíblico de escatologia. Hoje nós vamos estudar, nós estaremos fazendo a 13ª aula aqui na Vila Nova, que equivale à 10ª aula lá da NET. E, aliás, a 14ª aula nós vamos estar fazendo hoje. Vamos iniciar revisando a 13ª. A aula 14ª nossa aqui na Vila Nova equivale à 10ª aula da NET. E a revisão, a 13ª aula. Vamos ficar de pé para uma oração? Maria José, você podia dirigir a oração, por favor? Pode vir aqui à frente. Pode vir cá. Santo e amado Deus Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, te buscando para que Tu nos dê sabedoria para o estudo da Tua Palavra. Amém. Abençoe irmão Rafael. Unja seus lábios, Senhor. Unja sua mente para que ele possa falar de Ti. Amém. E assim explicar, esclarecer a Tua Palavra para nós. Amém. Teu Santo Espírito seja conosco. Nos proteja, nos dê sabedoria, amplie a nossa compreensão para que possamos, Senhor, Te entender e praticar a Tua Palavra. Amém. Imploramos as Tuas bênçãos e Te agradecemos pelo sangue de Jesus. Amém. Na aula passada, nós fizemos um paralelo simultâneo do local do antigo jardim. Nós mostramos o lado ocidental, o lado oriental, mostrando que o povo semita ficou ali do lado ocidental e do lado oriental, povos que surgiu na descendência de Nimrod, né? Descendência de Cão, de Cush, e esses povos foram levando o que aprendeu, o seu código genético, nas suas experiências de vida. E aí aparece também Terá, o pai de Abraão, lá em Ur dos Caldeus, que Deus chama, e ele sobe até o norte do Iraque, na antiga Mesopotâmia. E quando ele morreu, Abraão então recebe o chamado para prosseguir com esse êxodo inicial de sair lá do Iraque, 1.650 quilômetros de distância, e se dirigir até a Palestina, passando pela Síria, onde ele deixaria o Jó, o servo da fé, e se estabeleceria lá na Terra Prometida, na região de Hebrom. Nós vimos também na aula passada que em 1948 a 1905, Hammurabi estava no seu apogeu, o reino de Hammurabi. Nós vimos também que em 1921, Abraão já estava com 75 anos, quando ele então iniciou a trajetória de Harã em direção à Terra Prometida. Ele passou pela Síria, como eu disse, deixou Jó, ele entrou na Palestina e se deparou com a crise que teve lá de fome e tudo, e desceu para o Egito. E lá no Egito teve até um episódio interessante, onde ele fez uma mentirinha, né? Mentirinha do gasto, que não é saudável. Mas na realidade ele usou foi de astúcia, de maneira muito graciosa, porque ele era irmão de Sara por parte de pai. Isso é bíblico. E quando a turma veio dos exércitos egípcios para atacar, falou: não, fala que você é minha irmã, nós vamos sair melhor nessa situação. E aí levaram a mulher embora e tal. E na realidade, na cabeça daqueles caras, né, eles eram irmãos. Então ele estava tentando cortejar ela de todo jeito. E aí Deus avisou o cara: se você triscar nela, você está frito. Ela é esposa de Abraão. Então foi dureza a parada. E aí contornou a situação, tudo bem. Mas a geração de Ló também, Abraão, né, eles se separaram, os dois grupos, que saíram juntos. Ló, os seus funcionários começaram a se desentender, os de Abraão com os de Ló, e Abraão estendeu o horário: olha para que lado que você quer, o que você quiser, o lado que você tomar, eu tomo o contrário.
E Ló resolveu ficar lá com a região de Sodoma, Gomorra, as Campinas do Jordão. E Abraão ficou com a região lá, então onde ele se estabeleceu, que é a região de Hebrom. Né? Muito bem, na aula de hoje, nós entraremos na questão da promessa. Quando ele saiu, ele recebeu uma promessa, que na descendência dele seria bendita todas as famílias da terra, que a multidão de descendência dele seria enorme. E ele já era um casal já idoso. Mas nós vimos que Sara não teve muita paciência para esperar e deu uma forcinha. Olha, eu já entrei na menopausa e você ainda resolve. Você vai entrar na minha empregada, você vai ter filho com ela, e aí nós vamos esticar essa descendência de Deus aí. Vamos dar uma forcinha para Deus, né? E que dor de cabeça. 1910, ele estava com 86 anos de idade, e a mulher dele com 76, ela era 10 anos mais nova. Gênesis 17, 24 e 25. Então nasce Ismael em 1910. O nome de Abraão, Abrão, pai exaltado. Abraão, pai de multidões. Sara, Sarai, livre. Sara, princesa. O nome do casal foi mudado e a vida dele seria mudada. A instituição da circuncisão, neste ano que o moleque nasceu, Ismael estava com 13 anos quando instituiu a circuncisão. Abraão estava com 99 e circuncidou todo mundo. Operação de Fimose feita com todos os homens da sua população. A destruição de Sodoma e Gomorra e a visita dos anjos, 1897 a.C. Abraão estava ali, nos carvalhos de Mamre, bonitinho, acampado, e ali, estou vendo? E ali o que aconteceu? Na hora mais quente do dia, provavelmente ao meio-dia, aparecem 3 personagens que pelo vestuário deles, presta atenção nesse detalhe, eles foram identificados como sendo o Senhor, porque o tipo de roupa que eles estavam vestidos não tinha nada a ver com o tipo de roupa que se vestia normalmente. Uma pessoa comum da região era caracterizada por outro tipo de roupa. Então isso são detalhes muito importantes que marca. Eles identificaram a distância que se tratava de seres vindos do céu por causa do vestuário. E quando esses anjos encostaram por ali, teve um cardápio maravilhoso, ele ofereceu lava-pés para eles alimentaram, se fartaram, uma alimentação, primeiro um bezerro cevado, eles comeram pão, bolo, foi um cardápio muito interessante. E lembrar que seres que vieram do céu, inclusive Jesus, essa é a única cena que o arcanjo Miguel comeu alimentação carne vermelha. O arcanjo Miguel. Não existe outro texto na Bíblia, não sei isso, da visita, que ele comeu carne vermelha e os outros 2 anjos que veio com ele. E ele ficaria ali ainda com Abraão, conversando, dando, entre aspas, uma satisfação sobre o que aqueles outros 2 anjos iam fazer, um pouco adiante, lá na região de Sodoma. Eles iriam para lá para destruir Sodoma e Gomorra. Na realidade eram 3 cidades que iam ser destruídas: Sodoma, Gomorra e Zoar, que é uma pequenininha. A comparação seria mais ou menos essa: Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia. Zoar seria Anápolis, mais afastadinha um pouco. E Aparecida de Goiânia e Goiânia seria Sodoma e Gomorra. Vamos botar senador Carinho, que é menor.
Tá bom, senador Caneta. Tá valendo. Muito bem. A conclusão, quando Isaac estava já com 14 anos de idade, Abraão, infelizmente, teve que despedir Agar com Ismael. E na descendência desse cara, Ismael, fundou-se o reino árabe. Ele foi o fundador do reino árabe, Ismael. E na descendência de Isaac, o povo hebreu se fundamentou. Lembre-se que os judeus povoaram, descobriram, povoou Portugal, que descobriu o Brasil e povoou o Brasil. E os árabes povoaram a Espanha, que descobriu as Américas e povoou as Américas. O lado ocidental do planeta, coberto pela descendência de Abraão. Isso sem falar do lado do Oriente Médio, mundo árabe, o mundo que acabou mais tarde se tornando religiões tanto judaicas quanto muçulmanas, que cobre a face da terra de uma maneira impressionante. O sacrifício no Moriá também foi uma experiência muito interessante lá em Gênesis 22, 10 e 11, quando, na hora que ele levanta o cutelo para liquidar com o menino, o anjo veio descer. Esse detalhe é muito interessante, porque a ordem para decapitar o menino veio do trono celeste. Imagina a velocidade que esse cara voou de lá em fração de segundo para impedir entre a ordem e a execução, para impedir a mão de Abraão. Ele veio voando do céu. Observe esse texto aí de Gênesis 22, 10 e 11. Essa viagem é a mesma que nós vamos pegar 7 Sim. dias. Entendeu? Mas só que nós não vamos gastar 7 dias pela distância, é para conhecer outros mundos. Não é 7 dias na realidade, meia hora só. Não são 7 dias não. A viagem não são 7 dias. É um equívoco a interpretação que existe, eu conheço os fundamentos dela, que são 7 dias. Apocalipse capítulo 1, verso 8 fala meia hora profética. Meia hora profética seria 7 dias se fosse um dia igual a um ano. Mas dentro da aula de hermenêutica que nós tivemos na aula passada, lembra que nós tivemos uma matéria sobre hermenêutica? E o milênio é literal. Ele começa do primeiro dia ao último, ele é literal. E essa meia hora está dentro do primeiro dia do milênio. O primeiro dia do milênio é o dia da ira de Deus, é onde o casto de Deus vai transbordar e vai ter as 7 pragas. No final dessas 7 pragas, ressuscita os justos, ressuscita João entre os justos, que literaliza a profecia do milênio, que o profeta está vivo no cumprimento da sua profecia. E, consequentemente, essa outra profecia também, que ele vai fazer parte dessa viagem, deixa também, então, ela literalmente em meia hora. Então o milênio começa quando? No primeiro, fechou a quarta graça, começou o milênio. Enquanto tem graça, não fechou a porta da graça. Enquanto tem chance, fechou a porta da graça, acabou a graça, entrou a desgraça. Aí é o dia da ira de Deus. Nós vamos estudar sobre isso daqui mais alguns dias, mais a fundo. Então, na realidade, não são 7 dias. É meia hora que ainda é demais, para quem voou em fração de segundo de lá até aqui. Essa meia hora que eu vou conhecer os outros mundos, os principais pontos daqui até lá. 1876 foi o início do cativeiro egípcio. Abraão estava com 120 anos, e Sara com 110, Isaac com 20 anos. Em 1859 a.C., Gênesis 23, verso 1, diz que Sara morreu aos 127 anos de idade, 17 anos após o início do cativeiro egípcio. Só que eles estavam lá na terra deles, lá em Hebron, eles não fizeram parte do cativeiro egípcio. A descendência deles, sim,
mas eles não. Em 1848, 11 anos após a morte de Sara, morreu Sem. Abraão estava com 148 anos, Isaac com 48. Sem, aquele gigante, filho de Noé, que descendeu dele o povo semita, e morava evidentemente na região de Jericó. Em 1836 nasceu Jacó. Isaac estava com 60 anos e Abraão com 160. Em 1821 a.C., morreu aos 175 anos de idade Abraão. Gênesis 25, verso 7. 101 anos após a morte de Abraão, que se deu no ano então de 1720, iniciaria a trégua egípcia, encabeçada por José. Todos vocês conhecem a história de José. Os seus filhos, os seus irmãos, rejeitaram ele de tal maneira, e ele foi parar lá no Egito. E um detalhe interessante dessa saga toda, lá do Egito, José no Egito, todo mundo joga muita pedra na mulher do Potifar. E a Bíblia deixou bem clara que Potifar era eunuco de Faraó. Sendo eunuco, ele foi castrado quando era pequeno, para tomar conta de meninas. Só que como ele era, evidentemente, contemporâneo de Faraó, muito amigo de Faraó, o casamento dele foi arranjado, porque funcionário público, na história da humanidade, solteiro não podia seguir carreira. Tinha que ser casado para ocupar cargo de posição. E ele se tornou nada mais, nada menos do que o general do exército egípcio. E aí justifica o comportamento da mulher. Não é que justifica, se entende melhor. Se entende melhor a postura dela de avançar nos funcionários da casa. E José não ficou fora das tentativas dela. E conseguiu escapulir. Teve que fugir largou a roupa na mão dela, né? E José se tornou o governador do Egito. Dentro da profecia bíblica que Abraão teve, nós vimos na aula passada, seria 400 anos de escravidão que eles sofreriam, de cativeiro. Mas 30 anos Deus inseriu dentro desses 400, para que o povo de Deus tivesse uma trégua, um sossego lá dentro. E esses 30 anos foi justamente o momento em que José governou o Egito. Tá? O texto de Gênesis 39:1 é onde diz que Potifar era eunuco de Faraó. Gênesis 39, verso 1. 1500, nas Bíblias mais próximas do original, usa a expressão eunuco. Algumas Bíblias não usam a expressão, mas o original é a mais próxima, a Bíblia só revisada, mais que eu tenho aqui, outras mais, usa essa expressão. Em 1526, Moisés nasceu. Em 1500 anos antes de Cristo, 26 anos de idade Moisés tinha, quando ele escreveu o livro de Gênesis e o livro de Jó. Ele estava lá no palácio, quando ele escreveu essas duas obras. Como nós sabemos na Bíblia, Moisés foi educado em toda a ciência do Egito. Toda. Tudo que é da ciência, que naquela época ele aprofundou. Ele foi especializado. Inclusive artes marciais. Lutou, tinha conhecimento realmente para governar. E o contemporâneo dele, Amenhotep IV, foi o primeiro rei a organizar a maçonaria, Rosa Cruz, já naquele tempo, e estabelecer a primeira religião monoteísta do planeta. Só que o único Deus que ele empreendeu, a crença, era ele mesmo. O monoteísmo. Não é o monoteísmo do Deus Criador. E isso virou costume em muitos povos. Até nos dias de Nabucodonosor, ele estava com esse negócio na cabeça, reis babilônicos, os reis persas. Lembra de Daniel na cova dos leões, porque não quis adorar o rei?
Os caras que foram jogados na fornalha ardente porque não queria adorar a estátua de Nabucodonosor. Então, isso é muito sério, o monoteísmo, mas foi estabelecido pela primeira vez na história da humanidade como religião monoteísta por Amenhotep IV. 1486, Moisés, aos 40 anos de idade, fugiu para a região da Arábia Saudita. Nós temos aqui o Egito, aqui está o oceano, Moisés estava aqui nessa região, aqui tem o Golfo de Suez e o Golfo de Acaba. Esse trecho aqui é aquele trecho que eles atravessariam alguns anos mais tarde. E aqui é o deserto da Arábia Saudita, aqui é a Arábia Saudita, o deserto do Sinai, a Arábia Saudita. Midian fica bem aqui, ó. Para Moisés matar aqueles caras, matou o egípcio e fugir, ele teve que pegar uma embarcação, cair no oceano, vir pelo Golfo e sair aqui. Ó. E ele ficou aqui dos 40 anos de idade até 80 anos de idade, vivendo ali naquela região conhecida por Midian. E ele se tornou genro de Jetro. É uma curiosidade interessante que eu gostaria de abordar também aqui, nesse momento, que quando ele chegou lá na Palestina, ele teve a visita de Melquisedeque, que era rei sacerdote do Deus Altíssimo. Sendo que, veja bem, estou falando de Abraão, 500 anos antes de Moisés. Quando ele chegou lá na Palestina, encontra com Melquisedeque, que era rei de Jerusalém, rei e sacerdote de Salém. É tão paradoxal isso, porque política e religião, Deus nunca aprovou a mistura. E tinha esse exemplo, essa exceção, lá naquela antiguidade passada, que funcionou numa pessoa que viveu intimamente o suficiente para configurar um imitador de Deus nos seus dias, que foi Melquisedeque. Ele prefigurou o próprio Cristo. Paulo comenta isso na carta aos Hebreus. E Abraão foi orientado que ele devesse levar o dízimo de tudo que ele tinha que entregar na mão desse cara. E ele se estabeleceu lá na região de Hebrom, e não na região de Jerusalém. E os governos de Israel, nos dias de Davi, então, de Saul, quando começou a monarquia de Israel, se estabeleceu primeiro em Hebrom, depois foi para Jerusalém. Mas é mais interessante, né? As regiões onde Deus manteve grandes líderes, que iniciou de alguma maneira a orientação à humanidade, aos seres caídos, se tornou também o centro da monarquia do povo de Deus anos mais tarde. E Moisés então chega lá em Midian, dá de testa com outro cara chamado Jetro, que era sacerdote do Deus Altíssimo também. Olha que coisa curiosa. Um sacerdote 500 anos antes de Moisés e outro sacerdote nos dias de Moisés, ele com 40 anos de idade. E ele recebeu todo o treinamento necessário com aquele cara ali para viver uma vida de campo, uma vida de labuta, porque a vida de Moisés, desde que ele nasceu até os 40 anos, foi só luxo. E ele passa agora mais 40 anos de labuta, cuidando de gado, enfrentando situação difícil no deserto, para depois os outros 40 anos de vida, que ia completar os 120, ele poder guiar o povo de Israel no deserto. São 3 blocos de 40 anos muito interessantes na vida desse indivíduo. E esse cara, então, aos 80 anos de idade, lá na sarça ardente, recebe a visão de Deus que se manifesta ali, naquela planta que queimava e não se consumia. E ele chegou para perto para ver e foi: tira a sandália para se aproximar aqui, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E ele caiu com a cara no chão: nossa Deus! Ele veio acertar as contas comigo do Egito que eu matei 40 anos atrás. Estou frito. Ele já pensou logo, todo salvo, e eu sozinho aqui mexendo com esse gado.
Estou morto. O que eu faço? Não quis nem tirar a cara do chão. Não quis nem tirar a cara do chão de medo. E Deus, não, levanta, rapaz, a conversa minha com você é outra. Eu quero que você vai lá no Egito, volta para lá. Eu falei, volta no Egito. Você vai voltar lá no Egito e vai dizer para o faraó que o meu povo que está lá, 2.400.000 pessoas, é para ele deixar vir com você, por dizer que é para trazer para a terra prometida, que é para vir para a terra para onde eu já tinha dado na posteridade, na descendência deles, do meu prometido para o meu servo Abraão, Isaac, Jacó, e é você que vai fazer isso. Mas, o que eu vou falar que está mandando? Como que eu vou chegar lá e falando que, mas quem que eu vou falar que mandou eu fazer isso? Você diz que aqui é o grande eu sou, que é o nome de Deus, né? Inclusive para nós, o grande eu sou. Ele fala assim que ele vai entender. Mas, não, fala o seguinte, você está vendo que eu sou até meio gago, eu não estou nem conversar direito. Deixa meu irmão ir comigo, ele tem só 2 anos mais velho que eu, mas o cara é bom para conversar, o bicho é porreta. Deixa ele ir comigo, se o senhor deixar, eu vou quebrar seu galho, vou deixar, você pode levar seu irmão, não tem problema não. E aí ele começou a demonstrar outras crises de medo lá, falou, pega nessa vara, senhor, nesse cajado, joga no chão, ele virou uma cobra e quis correr da cobra, de medo. Ele era medroso, mas pega no rabo dele, mas não vai me picar não, pegou, e aí virou o cajado. Você está vendo? Toca nessa poça d'água, virou sangue, toca de novo, curou. Enfia a mão dentro da sua roupa, virou. Tira, virou branquinho de lepra, destampou, entrou em desespero. Põe de novo, põe, tira, limpinho. Não, mas se você não deixar meu irmão comigo, nada a ver. Não, eu vou deixar, pode deixar. Foi e deixou o irmão dele. O irmão dele foi com ele, foi lá, olha a situação, ele teve que mandar um mensageiro, chamar o cara, contar onde que ele estava, ele vir encontrar com ele, arquitetar o projeto, o plano do êxodo. Araão concordou e vamos embora. Isso é coisa de Deus, não tem que ver. E foram. E aí a saída deles do Egito vem uma outra história muito interessante. Peraí, Rafael. Moisés veio para cá e o irmão dele morava onde? Ele estava onde? O irmão dele estava no Egito. Estava no Egito. Ele mandou um mensageiro lá chamar ele, voltou a conversar. Aí acertaram, veio os dois. Mas aí ele tinha irmã dele também, né? Tinha irmã dele. Tinha, Miriam. A Miriam era a mais velha. Afinal de todas. Ela não gostava da mulher de Moisés, que era negra. Como? Depois nós vamos falar disso aí. Durante a trajetória do estudo vai falar, não era negra não, porque ela é a segunda. É o segundo problema dele. Mas vamos lá. Então, quando nós entramos na questão de Moisés diante de Faraó, que era o contemporâneo dele, um grande problema. Faraó chama os encantadores para poder contrafazer os sinais que Moisés apresentaria. E vários desses sinais, o diabo conseguiu usar esses caras para poder imitar. Com pouco ou com grande intensidade, houve imitação de vários deles. As 10 pragas do Egito, a última só, que é a praga dos primogênitos, não teve como imitar e conversar fiado. Liquidou de mamana caducando, de cachorro, de bicho, a gente. Escapou um. E finalmente Faraó deixou sair. E a praga, essa praga dos primogênitos, é a origem da conhecida Páscoa. Ninguém, às vezes fala de Páscoa, fala em Páscoa, quando fala em Páscoa todo mundo relaciona com ovo de chocolate, não sei o que, né? A palavra Páscoa no hebraico, Páscha, isso aqui quer dizer omissão. Ou passagem, né? No inglês é Passover, também omissão. Não, omissão, não é passagem, é omissão. Por que omissão? Porque a porta que tivesse o sangue do cordeiro no umbral dela, no portal, o exterminador, o anjo exterminador que vinha para liquidar, omitiria de entrar naquela casa.
não executaria o primogênito daquela casa. Não interessa se era de judeu, se era de egípcio, o exterminador vinha, a porta que não tivesse, o portal que não tivesse, o sinal, ia ser liquidado. O sangue do cordeiro. O cordeiro que João mais tarde apontaria o dedo dizendo: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tirando o pecado do mundo, ele tira a exterminação. Ou seja, a salvação é representada com clareza. A Páscoa celebra a libertação dos egípcios, dos judeus do reino egípcio, e tipifica a salvação que o Cordeiro de Deus traria. Então, isso aconteceu, e eles comeram a Páscoa nessa noite, e nessa noite, após comer a Páscoa, rapidamente, eles saíram em direção ao êxodo, tá? Com ervas amargas. Quem tinha um cordeiro dividia. Famílias que o cordeiro não ia dar, aliás, que o cordeiro é muito para uma família só, juntava várias famílias, não podia sobrar nada, tinha que comer tudo. Entendeu? Mas para isso eles já colocaram, eles já tinham experiência do tanto que dava para cada família, coisa simples, igual quem treina fazer peixe, sabe, precisa de 2 kg de peixe, dá para tantas pessoas, 1 kg de peixe dá para tantas pessoas, e assim por diante. O carneiro é a mesma coisa, 1 kg de carneiro dá para 1 kg de churrasco, dá para tantas pessoas, cada pessoa 250 gramas, 300 gramas. Pois pode dividir, ele não ia dar não, dividir esse pão. Mas você é todo crente. Mas está bem. Vamos lá. No mesmo ano, então, 1446, iniciou a trajetória antes de Cristo. Iniciou a trajetória do êxodo. No mesmo ano, o tempo aproximado de viagem para eles chegar lá na Terra Prometida foi mais ou menos um ano. A opção deles é o seguinte: aqui nós temos o Egito, aqui tem a faixa de Gaza e aqui tem a Palestina. Mais ou menos isso aqui em linha reta. Se viesse pela faixa de Gaza, eles andariam mais ou menos 611 quilômetros em linha reta. Vindo para cá, para o lado do Golfo de Suez, o Golfo de Acaba, subindo para vir para cá, eles iam rodar mais ou menos 2.300 quilômetros. E foi essa a decisão de Deus, eles fazer essa trajetória mais longa. Por quê? Quem morava na faixa de Gaza nesse tempo eram os filisteus. Os egípcios não eram gente guerrilheira, não era gente de batalha. E os filisteus eram o escudo humano dos egípcios. Era um povo que dominava a metalurgia e o bronze, e especializado em armamento bélico, empilhamento humano. Era um povo ruim para encardir. E eles eram o exército egípcio, praticamente. É eles que coordenavam as missões do exército egípcio. Então, imagine só, 2.400.000 pessoas sair de uma população que ia dizimar mais da metade da população do Egito. Eles eram escravos dos egípcios. Então, como que eles, ao sair, ia quebrar o Egito? A economia do Egito estava baseada nesse cativeiro. Eles decretou a falência deles, a saída deles de lá. Então, se eles viessem em direção à faixa de Gaza, para ir para cá, que era um caminho mais curto, ia ser uma carnificina. Deus ia ter que exterminar com os filisteus por completo, para eles poderem passar, e Deus faria isso. Mas Deus é amor. Deus escolheu o caminho menos doloroso para ter menos sacrifício possível a seres humanos, que Deus queria salvar a humanidade toda. E o caminho menos doloroso foi o mais longo nesse caso. Não foi assim. Eles gastaram 1 ano para sair aqui e chegar aqui. Só que com 1 ano, quando eles chegaram aqui, aproximadamente 1 ano, foi levantado lá nas proximidades da terra da Palestina, da terra prometida, ali no deserto da Arábia Saudita. Deus orientou que Moisés devesse levantar um espia de cada tribo, 12 espias,
e que eles fossem lá na terra prometida, entrassem lá e ficassem durante 40 dias lá dentro, fazendo relatório, espiando, analisando tudo. E aonde aconteceu a história da Raab, etc. E aí os caras trouxeram lá de dentro, no final de 40 dias, muitas coisas para provar que era uma terra que mana leite e mel. Inclusive a cama daquele gigante que eu já mostrei para vocês, né? E cacho de uva de 60 quilos aproximadamente, 2 homens carregando nas costas, um cacho de uva, lá do Skol, que era a área do Vale das Uvas. Só que esses 12 espias, 10 voltou falando: rapaz, só tem gigante lá dentro. Nós somos igual o gafanhoto na frente deles. Eles vão, só de pisar na gente, eles amacetam com a gente. Imagina com um cara de 4 metros de altura, o indivíduo da minha altura, tem 1,73 m, eu vou chegar nele, no meio da coxa dele. Tenta imaginar isso. Um cara com 1,70 m, chegar numa cidade, onde as pessoas que moram naquela cidade que ele tem que atacar, ele vai atingir a coxa dele, no meio da coxa dele. É a altura que eu ia atingir, no meio da coxa dele. Porque só o fêmur de um gigante desse tem 1,30 m. O fêmur, que é o osso mais comprido do corpo. O fêmur dele, sozinho, o fêmur dele colocado no chão, vai chegar aqui em mim. Imagine só que é uma situação extremamente delicada. E quando os 10 espias chegam com essa notícia, Caleb e Josué foram os únicos 2 que peitaram. Não, você está por fora. Deus está entregando para nós a terra que mana leite e mel. É Deus que está dando, essa briga não é nossa. O povo avuraçou queria linchar Caleb e Josué. Deus teve que interceder para o trem, para baixar a poeira lá. E teve que morrer muita gente por causa do alvoroço que deu lá, sabe? Sabe, irmãos? Moisés tomou a decisão terrível de virar para trás, porque o povo começou a clamar demais para ele, como já clamou a trajetória toda, e quis virar para trás, de todo jeito. E Moisés tomou a decisão, porque ele tomou a decisão e começou a trajetória de volta. Deus apareceu para ele e falou: olha, você vai falar para o povo todinho que foi 40 dias que ficou lá, não foi? Um ano para cada dia vocês vão rodear, ficar rodando no deserto. Aí é onde entrou Ezequiel 4:6, em cima do castigo. Também foi uma referência hermenêutica para referência de interpretação profética, no caso do profeta vivo e do profeta morto. Então, como Moisés estaria vivo nessa profecia, 1 ano para cada dia, certinho, literal. E 40 anos eles vaguearam, contando já com 1 ano, que eles já, mais 39, eles vaguearam pelo deserto. E mais um detalhe: ninguém desses velhos aí, ninguém, nem você, Moisés, ninguém, somente Caleb e Josué, desses velhos, vai entrar na terra prometida. O resto vai morrer no deserto, só os filhos dele que vão entrar. Eles, os velhos, esses velhos que estão aí, ninguém vai morrer. Olha que situação. E foi exato isso aí. E nós vamos ver no decorrer do curso que Moisés teve chance de recuperar essa situação para ele poder entrar. E quando ele bateu na pedra, perdeu de novo. E acabou não entrando. Mas entrou noutra muito maior, né? Foi direto para o céu. Sim. Aquela ordem lá para que, assim, os ensinamentos com relação ao lugar de sanidade deles, para fazer as necessidades fisiológicas deles, deu todas as orientações a respeito de tudo, né? Tudo. Diz que era porque lá no Egito, eles perderam a noção de higiene. Não, eles não perderam. O problema é que no Egito eles tinham todo o conforto, né? E lá dentro do deserto, a situação foi totalmente remodelada.
Deve ter sido adaptado. Deve ter escravidão, aí era corrido e eles. Não tinha nada corrido. Eles se estabeleciam, ficavam durante meses num lugar só, e aí a hora que esgotava o recurso daquela região, eles passavam para outra. Ficaram vagueando pelo deserto. E tinha todo o sistema. Sim. Que eram muito corridas, as atividades eram intensas, e por isso eles perderam a noção de higiene. Não, eu não conheço nada, nem na Bíblia e nem na história, que tinha falta de cuidado sanitário. Hã? Minha irmã, mas essas coisas é bom a gente procurar a fonte. Irmão, onde que está escrito isso? É muito interessante, palavra de Deus, principalmente se tratando de Bíblia, e fonte histórica, quando as pessoas falam, mas onde que está escrito? Livro, capítulo e versículo. Porque é muito comum a gente ver, irmão White escreveu isso. Na Bíblia está escrito isso. Não sei onde está escrito isso. Disse-me, disse, mas cadê a prova? Eles viviam, o Egito inclusive era uma referência, era um modelo. Tanto que pelo próprio período de José mesmo, eles trataram da humanidade do tempo deles. Pelo espírito administrativo, pelo cuidado, pelo zelo. Mas foi dito até que eles viviam a escravidão e eles tinham atividades humanas, eles faziam necessidades em pé. Eu não conheço nada sério que sustente esse tipo de informação. Veja que agora vamos entrar dentro do contexto, Êxodo capítulo 14, se vocês quiserem abrir a Bíblia para acompanhar. Quantas horas são agora, hein? 10 para 7. Não vai dar tempo de... A matéria aqui é uma delícia, mas senão nós vamos atrasar. Êxodo capítulo 14, verso 21. Quando eles chegaram e se estabeleceram ali do lado do Golfo de Suez, do Golfo de Acá, vou desenhar aqui, parece um dedo fazendo um 2 assim, ó. Então aqui era a região do Egito e aqui era a região da Arábia. Era território árabe, tá? Golfo de Suez, Golfo de Acaba, os dois golfos. Eles tinham que atravessar isso aqui. Quando Moisés chegou aqui tinha um exército, o povo egípcio, o povo judeu, 2.400.000 pessoas, fazia mais ou menos 8 km por 8 km aqui. E eles gastariam 6 horas para atravessar isso aqui. O tempo que eles gastariam para atravessar esse paredão. Mas vamos lá, com alguns detalhes interessantes. Capítulo 14, verso 21, deixa bem claro, pode olhar desde do verso 19 até o 21, vocês vão perceber alguns detalhes curiosos, que todo mundo acha que Moisés chegou lá e pum, lá, o cajado na beira do mar, e o mar abriu de uma vez. Não tem nada disso. Aí está dizendo que aconteceu, que ele levou o cajado e começou um vento no sentido oriente-ocidente e ficou toda aquela noite. A Bíblia fala isso, claro. Então, outro detalhe, tinha uma nuvem em cima, olha o tamanho da nuvenzinha, para cobrir 2.400.000 pessoas, presta atenção. Uma nuvem que estava lá em cima, camuflada, a nuvem que tinha padaria dentro dela, de o maná para o povo. Olha só, se dentro de nuvem tem essas coisas, né? Mas tinha dentro da nuvem, com certeza, um ambiente bem próprio para isso, cuidando, protegendo. E outro detalhe, na frente do exército, aqui perto da água aqui, 2 anjos, que quando o exército egípcio chegou e encostou aqui do lado, exército preparado, homens preparados para poder trazer de volta essa cambada toda. Para eles era cambada, é os escravos. Diz que o Senhor olhou para eles e a nuvem virou. Presta atenção nesses detalhes aí, analise com calma depois em casa o capítulo 14 todinho da travessia, para vocês verem que detalhe mais interessante. E no verso 20, né, diz que tinha luz
e trevas. No verso 24, diz que o Senhor olhou e alvoroçou os egípcios. Imagina o que é alvoroçar? O exército todo com cavalo, e os cavalos, a nuvem pertinho deles, de noite, projetando luz em cima do povo de Deus, e deixou os caras na escuridão. E quando virou, os cavalos, de milhares de cavalos, ficou maluco aquele movimento, alvoroçou o exército todo, que assustou com aquilo. Isso assim, mano, é uma coisa totalmente sobrenatural, que a natureza reconhece. E nos cavalos assustar aos milhares, assustou o exército também. No verso 25, já amanhecendo o dia, quando eles começaram a travessia, diz que as rodas dos egípcios começou a soltar dos carros, os carros começaram a levitar. E eles disseram o seguinte: vamos fugir porque o Senhor da nuvem está lutando por eles. Presta atenção nisso. Eles sabiam que dentro daquela nuvem estava Deus. Deus não estava sentando em fumaça, não. Ali tinha um grande sistema de transporte gigantesco para projetar sombra durante o sol, durante o dia, no deserto, e deixar a areia fresquinha para eles andarem de barco. E durante a noite projetar luz. Era uma tremenda nave, com um sistema toda preparada para cuidar daquele povo. E aí você vê lá no grande conflito, que quando nós vamos para o céu, vamos no carro de rodas, carro de nuvens e rodas vivas. No Apocalipse, nós vimos lá no capítulo 4, santo, santo, santo. Ezequiel, capítulo 1, a mesma visão de Ellen White, é a mesma visão de Ezequiel, é a mesma do Apocalipse. Ezequiel, 600 anos antes de Cristo. João, 100 anos da era cristã. Ellen White, nos nossos dias. Levando a população para vir a cidade santa, com um jardim, com 2.000 quilômetros cada lado. Que tamanho que tem que ser para trazer? Presta atenção, isso é uma coisa muito interessante. Tá bom, Deus tem poder para fazer tudo? Tem. E daí? Então para que ele fez a cidade santa com ouro, pedras preciosas, pérola, etc? Para que isso então? Então, é um negócio muito sem lógica. A fé fica muito longe, fica bem mais fácil de entender. Isso não diminui Deus. O fato de Deus ter proporcionado sistemas de transporte, não só para ele, mas como para os seus seres criados, os seus anjos que não são deuses, que são criaturas como nós, somente não pecaram, eles seguiram a luz, deixaram de seguir Satanás. Nós optamos por seguir as trevas. Hoje nós tomamos a decisão de seguir a luz, e por isso estamos aqui, servindo ao Senhor. Mas você quer dizer que Deus, por exemplo, Deus no seu poder, Deus, por exemplo, uma nave espacial se gasta não sei quantos anos luz para chegar no Sol. Imagina os uma nave humana, né? Uma nave humana, da nossa cultura. Mas as que tem dentro da ufologia bíblica, em fração de segundos, você viu? Saiu lá do terceiro céu e pediu a mão de Abraão. Impediu a mão de Abraão. Sim, o que eu quero te falar é o seguinte: então Deus, Todo-Poderoso, ele pode vir aqui. Ele pode aparecer e desaparecer onde ele quiser. Você não deu o céu na nova terra, vai poder fazer isso. Jesus passou pela parede para estar com os apóstolos. Tudo isso nós vamos ter condição de fazer. Peraí, mas a única chegou é o seguinte: Deus, Todo-Poderoso, ele pode vir aqui sem ser uma nave. Com certeza absoluta. Mas isso quer dizer que Deus, atuando, ele quer agir, ele age. Ele se tem para demonstrar as criaturas. Quando ele fez o Éden, ele disse assim: cuidar. Você lembra que ele usou até Adão para ajudar na criação? Não. Ele envolveu até Adão, mandou ele dar nome nos bichos. Ele está sempre interagindo. Então Deus é ação, ele tem ação. Ele tem ação e interação. Ação e interação. Deus, ele é amor. E ele quer tudo que é de conforto, que é de melhor para mim e para você. Jesus foi transportado, nós vamos mostrar mais tarde isso aí na matéria lá na frente. Ele foi levado a um alto monte, porque ele viu todos os reinos da terra. De uma montanha ele não veria, ele tinha que sair fora da órbita terrestre para poder ver. Então, isso aí não foi bater nada.
para poder, o inimigo transportou ele, não foi o Espírito Santo que transportou ele dali até lá em cima. Lá a Bíblia está dizendo que o diabo transportou até um alto monte, o profeta falou de alto monte porque não tinha outra forma de falar, de explicar. Para ver todos os reinos da terra, ele tinha que estar fora da órbita terrestre. Dentro da órbita terrestre ele não teria como ver. Tem lógica. Veja bem aqui agora, quantas horas são? 7 horas. Nós vamos fazer mais 10 minutos e me puxa a orelha, tá? Eu queria agora fazer um outro comentário com vocês. Nessa abertura do Mar Vermelho, teve um outro personagem que ajudou aí, com certeza fez parte. Vocês perceberam que a noite toda, o vento no sentido oriente-ocidente, presta atenção nesse detalhe da gramática. O vento no sentido oriente-ocidente, eles estavam do lado ocidental, eles estavam de cá. A Arábia está do lado oriental, do lado de lá. O vento estava vindo nesse sentido aqui. A nuvem estava aqui. Os dois anjos que estavam aqui tinham passado para cá, para ficar entre os dois exércitos. Essa nuvem virou para lá e olhou para cá. Então toda aquela noite, para abrir aqui, só o vento não ia resolver. Deus estava envolvendo, presta atenção aonde eu estou levando. Ele está envolvendo a interação dos seres que estavam aqui, do povo dele, que estava aqui, a interação do povo dele, que vive debaixo do mar, debaixo da terra, que nós já comentamos, porque aqui agora, teria que se posicionar um Leviatã de cá e outro de cá, para ajudar a segurar o paredão, a interação da humanidade. Vamos lá. O chão, outro detalhe interessante, bem lembrado, esse espaço que eles iriam atravessar aqui, ia gastar 6 horas para atravessar, 8 quilômetros de fila por 8 quilômetros, esse bloco do mar. O chão teria que estar todo preparado para eles passar. O sistema geográfico era todo... todo cheio de relevo, e areia movediça, que onde a água sai em cima, tenta dar onde acaba já limpou o corpo, entra dentro do corpo que você acabou de esgotar a água dele. Sistema geográfico? Não, fica areia movediça, você desce, se atola até na cintura. E depois do sistema geográfico também fica horrível, né? Porque a água ali não é exatamente, certa. Nós estamos falando de mar. Então vocês vão lá agora em Jó 39, de 21 e 25. Vamos olhar aqui alguns textos paralelos antes de entrar no 41. 39, 21 e 25. Vocês veem ali que aparece ali um querubim, né, na altura do verso 23, que tinha aljava e lança cintilante e dardo. Prestou atenção nisso? Lança cintilante é raio, que atirava na terra e fazia um buraco, escorvava a terra. Esse texto aí. Estou mostrando alguns pontos, coisa que vocês não estão acostumados a ver dentro da Bíblia, e está aí, não foi eu que escrevi. Tá? Jó 39, 21 a 25. Anota para você estudar em casa depois. No verso 24, dizendo que ele escorvava a terra, devorava a terra, onde batia essa flecha cintilante dele. Flechas brilhantes, em forma de raio, ou dardo cintilante. Lucas capítulo 2, do versículo 9 ao 15, eu vou destacar o verso 13, que fala da milícia celestial. Essa palavra milícia é exército armado. É arma. Esses anjos estão armados até os dentes. Porque o exército do diabo queria destruir o menino por terra através de Herodes e por ar. E por isso a milícia celeste estava ali. Que os pastores de Belém viram de noite e encheu de luz. A luz que eles viram era a luz dos seus sistemas de transporte. Porque quem tem luz própria, se quiser ter e mostrar, é Deus. Mas criatura não tem luz. A única luz que a criatura transmite é a luz de Deus. Mas ela não é Deus. Jesus disse: nós somos a luz do mundo. E tem alguém brilhando? Mas a luz do olho dá para entender o que ele quis dizer. A luz da vida. Então, essa luz ali, a luz do sistema de transporte deixou a noite clara. E milícia, a palavra milícia é gramática bíblica, tem que prestar atenção. Agora o Leviatã, Jó 41, vai lá. Falando em mar. Olha esse personagem aí. Vamos analisar um pouco dele. Quantas horas, Maria, José? 7:05. Vamos passar rápido. O que der para passar.
no verso 1, alguém pode travar a língua com a corda? Verso 2, pode meter no nariz uma vara de junco? Ou furar as bochechas dele com gancho? Verso 3, acaso ele falará palavras brandas para alguém? Verso 4, fará ele acordo contigo? Ou escravizará ele para sempre? Verso 5, você brincará com ele como se fosse um passarinho? Essa questão do passarinho é bem interessante, porque ele voa. Aquele que caiu em Varginha, na década de 80, 90, se não me falha a memória, era um Leviatã. Então, o tamanho do micro-ônibus, que anda no fundo do mar e anda no céu. E foi Badam Palhares foi o legista que examinou os corpos daqueles seres que estavam dentro. Foi recolhido. E a nave que caiu ali a 10 quilômetros da cidade de Varginha foi levada para a 51 dos Estados Unidos. Está lá. Ele foi recolhido por exército, pela aeronáutica brasileira, levado em carretas e despachado pelo mar. Levado para lá. E aqueles soldados que tocou neles, que estavam contaminados com alta radioatividade desconhecida, todos foram sepultados em caixão de chumbo. E as pessoas que tiveram contato com eles sumiram. Os funcionários do hospital que atenderam também, não tem ninguém mais para contar a história, normalmente. Passarinho. Ou terá ele preso com uma correia para suas meninas. O verso 6, os teus sócios negociarão com ele? Ou repartirão entre eles as mercadorias, a carne dele? Verso 7, encher-lhe-á a pele dele com arpões? Ou a cabeça dele com ferpas? Olha, presta atenção agora no verso 8. Põe a mão sobre ele e você vai lembrar da peleja e nunca mais vai fazer de novo. Verso 9. Eis que a gente se engana com a sua esperança, em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só de olhar para ele? Presta atenção no que o João está falando aqui, gente. No verso 10, ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Aqui agora mostrando que o próprio Deus andou de nudez. Quem que pode erguer-se diante de mim? Deus não tem nada desses dentão, dessas coisas aí, que vai começar a caracterizar agora o corpo desse animal, entre aspas. Verso 11. Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Afirmação de Deus. Verso 12. Não me calarei a respeito dos seus membros, e nem da sua grande força, e nem da graça de sua compostura. Olha a estrutura do corpo dele agora, a partir do verso 13. Quem lhe abrirá as vestes do seu dorso? Revestimento metálico de um navio, couraça dourada. Quem lhe penetrará na couraça dourada? Pega no dicionário e vai procurar saber o que é couraça dourada. Couraça dobrada. É aço dobrado. É revestimento metálico de navio. E nós estamos falando de um animal, entre aspas, de um ser vivente. Essa gramática que nós temos que prestar atenção para não ficar voando, viajando. Porque a gramática da palavra de Deus é muito séria. Fala muito mais do que a gente pensa. E aí uma história conta, né, o verso 14. Quem abrirá as portas do seu rosto? Presta atenção, irmãos. Animal tem porta? Sem chance. A gente, olha a Bíblia, quantos milhares de anos está escrito, está aí, tem gente que se escutar falar um trem desse, dá um ataque de epilético, tão brabo, que tem que tomar um gardenal do tamanho do sorrisal, e ela é pequenininha, o gardenal, para dar conta. Passa mal na hora, dá mal-estar, dá indigestão, o cérebro dele vira dentro da caixa, uma loucura. Mas está aqui, não foi eu que escrevi a Bíblia, está escrito aqui, couraça dobrada, e quem abrirá as portas do seu rosto?
pois em roda dos seus dentes está o terror. Olha os 3 versos agora, falando só das escamas dele, os próximos 3 versos. Verso 15: as fileiras de suas escamas são teu orgulho, cada uma são bem encostadas como por um selo que as ajusta. O verso 16: tal ponto se chega uma a outra, que entre elas não passa nem oxigênio, nem ar. Está falando de aço. Verso 17: umas às outras se ligam e aderem entre si, que não se pode separar. Está falando de solda, gente, não tem cabimento. Isso aqui não. Os próximos 4 versos, só do sistema respiratório do bicho, presta atenção, do 18 ao 21. Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. No hebraico, a Bíblia hebraica, no original, está escrito que o seu resfolegar provoca raios de luz, e os seus olhos são como as pálpebras da aurora. Irmãos, você já viu algum animal na história da humanidade dar um espirro e acender luz, que parece com um dia clareando? Não tem, nem na mitologia grega, nem egípcia, não existe animal que faça isso. Nós estamos falando aqui de uma nave, de um sistema de transporte, que andava no fundo do mar e andava no céu. Está aqui, não foi eu que escrevi a Bíblia, está aqui. Da sua boca, verso 19, sai tochas, faísca de fogo saltam dela. Das suas narinas, verso 20, procede uma fumaça como a de uma panela fervente ou de junco que arde. Presta atenção nisso. Verso 21, o seu hálito faz incendiar carvão, da sua boca sai chama. Funcionamento do motor, da máquina, sistema de iluminação dele, para entrar tanto no mar quanto no céu, para dar noite ou de dia. 2 versos agora de pescoço, raríssimo, né? Carne de pescoço, todo mundo fala que é ruim para encardir, imagina essa agora. Verso 22, no seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Verso 23, das suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas. Presta atenção nessa palavra, fundidas nele e imóveis. A parte carnuda era fundida nele e imóveis. Então é aço de novo. Bem onde estavam as portinhas, né? Verso 24: o seu coração é firme como a pedra, como a mó de baixo. Pedra, olha a comparação. Verso 25: levantando-se ele, tremem os valentes. Quando interrompem, ficam como se foram fora de si, quando eles se dão de frente com ele. Verso 26: se o golpe da espada o alcança, de nada vale, nem de lança, nem de dardo, nem de flecha. Presta atenção. Ele estava falando naquela época, era que alguém tinha, né? 20? Hoje talvez será que um misto daquele lá do... Verso 27. Para ele, vamos terminar aqui, até no verso 32, para a gente, pelo menos, deixar a característica pronta. Verso 27. Para ele, o ferro é palha e o cobre é pau podre. Verso 28. A seta o não faz fugir, as pedras de fundas tornam-se em restolho, em pó, a hora que bate nele. O jacaré, crocodilo, qualquer animal que vocês imaginarem que tem coraça, tatu, bate uma pedrada nele para ver se desmancha, se vira pó. Pode tirar com o que for. Mas do Leviatã era bater e virar farinha, na hora. Porque era aço, estava batendo em aço. O tatu, o crocodilo, qualquer animal tem a coraça, mas tem organismo por dentro. Buf, vale assim, tudo bem, mas não vira areia de bater, com a força de uma funda. E a pedra bater seria igual ao restolho. Verso 29. Os porretes atirados contra ele, como palha, faz com que ele ri do brandir da lança. Aqui agora para mim chutou o pau da barraca completo. Porque se até aqui podia ser bicho, agora eu quero que vocês me contem na história da humanidade. O dia que eu dei essa aula, tinha até um médico lá assistindo, lá na hora, lá na minha casa. E eu perguntei para ele se já tinha ideia na história da humanidade, da fauna mundial, se ele já tinha ouvido falar sequer de um animal
que dá conta de rir, de dar risada. Porque os outros estão brandindo. O que é brandir de lança? O exército inteiro. Balançar a lança grande, longa, ela morgueia. E aí um exército inteiro, milhares de homens balançando ela, para assustar ele. E na hora que fazia aquilo, como querendo passar susto nele, alguém lá dentro estava rindo dessa situação. E no sistema de áudio lá fora, tinha como eles escutarem a risada dele. Por isso que o autor do livro estava dizendo que ele ria, que o Leviatã ria. E alguém que estava lá dentro conduzindo o Leviatã, que achava graça da coragem que tem o ser humano. Aliás, foi criado em imagem e semelhança de Deus, né? Então tem coragem. Quando a gente tem coragem, isso está relacionado, é uma virtude. Ou seja, a estupidez do cão. Mas na realidade é uma estupidez, né? Verso 30, debaixo do ventre dele há escamas pontiagudas que arrasta-se sobre a lama. Verso 31, as profundezas ele faz ferver como uma panela fervendo, o mar como se fosse uma caldeira de óleo fervente. Verso 32, após si ele deixa um sulco luminoso e um abismo parece ter se encandecido. Olha, ele está falando do mar, do fundo do mar. Ele clareia de tal forma que é como se tivesse encandecido de luz o fundo do mar. Essa visão que o profeta estava tendo aqui. Na terra não tem ninguém igual a ele. Ele foi feito para nunca ter medo. O verso 34, ele olha para o desprezo, tudo que é do alto. Ele lá de baixo, ele vê tudo lá em cima. E tem controle de tudo. E é rei sobre todos os animais que tem na terra. Não tem ninguém maior que ele. No Salmo 74, verso 14, nós vimos um Leviatã abatido no deserto. Ele foi abatido no deserto. Com certeza Deus proporcionou essa condição para quem fez isso. Isaías 59, verso 1, também fala da mesma forma do Salmo 74, verso 14. Anota para vocês lerem em casa depois. Isaías 59, 1, como o Salmo 74, 14. O Salmo 104, verso 25 ao 26, diz que Deus formou o mar onde transitam os navios e o Leviatã que ele criou para folgar ali, que vive no fundo do mar, os Leviatã, esse sistema de transporte. Mas é um sistema de Salmo 104, 25 a 26. É um sistema de transporte? É, uma nave dos seres que moram lá embaixo. É um dos tipos de nave que eles têm. Salmo 148, de 7 a 8. Louvai todos os seres, envolvendo, no caso, o Leviatã, que executam a palavra do Senhor. Aí eu volto para o Egito. 2 Leviatã, um de cá, a nuvem lá em cima, provocando o vento, os Leviatã segurando os paredão e fazendo a limpeza necessária no fundo para o exército, para o povo de Deus atravessar. Na próxima aula, nós... É na aula que vem, porque já passou o horário. Vou apresentar evidências para vocês na aula que vem, de mergulhos recentes feitos ali na região, provando essas características de tudo que nós falamos aqui. Nós estaremos concluindo essa aula na próxima aula. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos ficar de pé e encerrar a nossa oração? João, vem cá, fazer a oração. Primeira aula. Encerra o coração para nós. Santo, santo e amado Deus, que habita o mais alto dos céus, na qualidade de indignos pecador, nos colocamos aqui na santa presença do Senhor. Amém. Para louvar e glorificar a tua santa nome. Amém. Obrigado por esse momento agradável que tivemos aqui. Abre a nossa mente para que nós possamos entender o que ouvimos aqui nesse momento. Seja com cada um que é mandado. Amém. Dê a tua proteção nessas horas e servos. Amém. Pedimos essas bênçãos pelos métodos do Senhor Jesus Cristo. Amém.